Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso painel de como estruturar um plano de relações com investidores. Este é o nosso primeiro painel do Web Summit de Relações com Investidores deste ano. Um formato um pouco diferente dos eventos anteriores, mas se dá em função de todo o cenário de pandemia que nós estamos atravessando. Para mim é uma grande honra dividir esse painel com o Edmar e Eduardo, que além de amigos, são profissionais que têm feito a diferença em suas respectivas empresas. Como o Ricardo comentou, ao longo das nossas falas, do nosso bate-papo, vocês são bem-vindos e enviem suas perguntas, interajam conosco, para que a gente possa, na medida do possível, ir respondendo as perguntas de todos vocês. A nossa missão nesse primeiro painel é compartilhar as experiências de um lado de companhia, de um lado de uma casa independente que tem surgido, principalmente agora com o avanço de investidor individual, pessoa física na Bolsa, de como estruturar um plano eficaz de relações com investidores. Então, com isso, nós teremos condições, as empresas terão condições de avaliar o que fazer e o que não fazer também. Então, nessa primeira linha, eu gostaria de já endereçar uma pergunta ao Edmar. Nós temos hoje no mercado algumas dezenas de empresas que já fizeram filing, ou seja, solicitar o registro de companhia aberta perante a CVM, e algumas outras dezenas se estruturando e se preparando para tal. Então, para que essas empresas possam já ir trabalhando num plano estruturado e eficaz de RI, quais dicas ou conselhos, Edmar, você poderia passar para as empresas para que elas pudessem ter um plano de RI estruturado e eficaz? Oi, Rodrigo, boa tarde a todo mundo. De novo, é sempre um prazer estar por aqui, né? E, em especial, dividindo com você e com o Eduardo, tá? Para começar, e sem querer estabelecer nenhum grande plano ou nenhuma coisa mais quadrada, eu acho que a reflexão que as empresas têm que fazer, na medida em que buscam fazer uma abertura de capital, entender que comunicação, fazer a parte de relações com investidores é intrínseco e é uma atividade central a partir do momento em que você listar, tá? Então, eu acho que várias vezes as empresas cometem erros na largada porque entendem que é uma atividade de relações com investidores, é uma atividade secundária quando é o contrário, ela é um ponto central de tudo que acontece a partir do momento que a abertura do capital ela se dá, né? Eu gosto de dizer que o RI, na realidade, ele é a comunicação, a interface, a membrana entre a empresa e o mercado em geral, com todos os seus interlocutores, né? E a gente vai falar ao longo desse painel, o número de interlocutores tem aumentado de maneira impressionante, as formas de comunicação também têm aumentado de maneira exponencial e, de novo, com isso a gente tem desafios novos para a área e para os profissionais de RI, né? Mas fundamental é a decisão de comunicar de maneira correta, transparente, com equidade e ajudando o mercado a precificar a empresa da maneira mais correta possível, né? Não é interesse da área de RI que o preço esteja nem muito acima, nem muito abaixo do que a própria empresa entende como preço justo. Então, acho que Rodrigo, para a gente começar, de novo, planos são vários, né?
mas tão importante quanto o plano é a execução e entender que essa atividade é a atividade central. Legal, Edmar. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que nos remete à redução de assimetria de informação. Quer dizer, a empresa ela tem o seu valor justo, que ela trabalha mediante o valuation, que ela conhece muito bem, e existe uma assimetria no mercado. Então, eu vou me segurar aqui para não colocar essa pergunta agora, mas colocar no momento adequado, para que a gente possa debater também sobre ela. Na mesma linha, para o Eduardo, eu gostaria de questionar. A Levante ela é uma casa independente de análise, e a qual eu acompanho assiduamente, principalmente os episódios fora da caixa, que eu gosto muito. Por ser uma casa de análise, vocês da Levante, Eduardo, acabam acompanhando de perto as empresas, e nesse contexto eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco, com o público que está nos acompanhando, o que você tem visto de boas práticas para que as empresas pudessem ter um norte do que deve fazer e do que não deve fazer também na hora de estruturar um plano de relações com investidores. Bom, Rodrigo, Edmar, pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar de RI, para falar de mercado e acho que principalmente de educação financeira, que é o pilar principal aí da Levante, a gente chegar a mais pessoas que estão começando a investir na Bolsa, são quase 3 milhões de pessoas. Prazer aqui falar da nossa experiência, né? Eu, Rodrigo e Edmar, aí, se a gente juntar aí de RI, bastante tempo. O que eu vejo, né, como más práticas, né, porque eu considero uma bíblia aí do setor de RI, né, o livro do William Mahoney, né, que chama Fair Disclosure, que seria, né, a divulgação das informações de maneira correta, né, de maneira justa. Então, não soltar fato relevante, por exemplo, durante o pregão, que aconteceu recentemente agora com a Lynx, por exemplo, um outro má exemplo, e aí, enfim, estou citando empresas que aconteceram recentemente, né? O IRB, Instituto de Resseguros Brasil, que fez praticamente o anti-fair disclosure, né? Fez um conference call exclusivo só para clientes de corretora, eles fizeram um conference call com investidores e não abriram para perguntas, não deixou o replay disponível no site, né? Então, acho que essas são umas práticas que a gente vê acontecer mesmo hoje, né? Mesmo com toda essa modernidade, a gente vê empresa que solta a release pós-fechamento do mercado, né? Que a bolsa fecha às 6, né? 6 e pouco, soltar na madrugada o release, né? Até brinco que, aí o release sai antes do pregão do dia seguinte. Então, algumas empresas, até parabenizei aqui o RI da Cirela, né? Que acho que construção civil tinham práticas de RI não tão boas, né? Quando eu comecei a olhar lá em 2007, 2008, release da Cirela saiu às 6 horas da tarde. Daí você tem todo o tempo de analisar, de ver como foi o resultado. Então, acho que essa é uma boa prática e a gente vê diversas companhias, né? Não é o caso da Movida, também dou os parabéns aqui para o Edmar, né? Não só porque ele está aqui, mas porque realmente entrega o release em horários, né, que a gente possa acompanhar. Então, acho que essas são práticas, parecem básicas, né, de fair disclosure, de você ser justo e de você divulgar as suas informações para todo mundo ao mesmo tempo, né. E hoje, aqui na Levante, a gente vê, né, agradeço as palavras aí do Rodrigo pelo nosso podcast, né, então a gente grava entrevistas, né, com gestores de fundos, até executivos de empresas, já gravamos aí com o Edmar e outros diretores financeiros, né, de empresas. Então, é uma outra forma, né, da pessoa física ter o contato com o executivo da empresa. Então, acho que algumas empresas não têm ainda essa abertura, né, e essa modernidade, vamos chamar assim, no RI. Porque a gente está aqui, estava falando aqui no início, para desmistificar um pouco, né? Então, você aí acionista, você que está nos assistindo, você pode ter, sim, acesso ao CFO, ao CEO, né, o presidente, o diretor financeiro de uma empresa,
e a empresa acessar mais gente, né? Aqui na Levante hoje a gente estima que a nosso alcance é por volta de 1 milhão de pessoas, né, entre seguidores, meu canal do YouTube, podcast, canal da Levante e todas as redes sociais. Então, hoje o alcance ele é muito maior e eu acho que as empresas precisam olhar para isso. Então, a gente vê bons e maus exemplos, né, companhias que são mais modernas, vamos dizer assim, mas acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer. Então, acho que para não ficar muito longo aqui a minha resposta, acho que eu daria esses exemplos, Rodrigo. Legal, Eduardo. O Eduardo traz uma visão muito interessante, porque o Eduardo já esteve do lado do buy side, do sell side e agora do lado independente. Então, ouvir a opinião de quem acompanha as empresas de perto, quer seja, ou dependendo do viés, se é sell side, buy side ou research independente, é muito importante para as empresas que estão se preparando para o IPO, terem esses depoimentos e principalmente de práticas do que não fazer, para que assim possa ter um programa eficaz de relações com investidores. Eduardo comentou num tema, investidor pessoa física. Eu gostaria de entrar neste tema com vocês. Hoje nós estamos vivendo um cenário de juros reais negativo. Então, isso acaba tornando o mercado de renda variável atrativo para os investidores individuais, ou até mesmo para aqueles que tinha algum receio de entrar nesse mercado. Mas com juros reais negativos, isso acaba se tornando bem atraente. Recentemente saiu uma reportagem no estado de São Paulo e no Valor Econômico, onde o período de pandemia houve um ingresso de mais ou menos 900 mil CPFs. E isso acaba refletindo diretamente a dinâmica do profissional de RI. Então, eu gostaria de colocar esta pergunta para vocês, para o Edmar e para o Eduardo, do que isso tem mudado na dinâmica do dia a dia do profissional de relações com investidores. Quer que eu comece? Pode ser, Edmar. Eu começo. Olha só, pessoal, esse negócio aí é muito importante, porque, na realidade, nós, profissionais de RI, somos obrigados a aprender coisas o tempo todo. Tá? E, de algum tempo para cá, e mais recentemente, durante a pandemia, eu diria que quase que de forma exponencial, a gente vê um crescimento da base de pessoa física muito importante, né? Aqui na Movida, por exemplo, a gente quando fez o IPO em 2017, portanto, há 3 anos atrás, havia na nossa base perto de 1.000 CPFs, né? Ao final do ano passado, eram um pouco mais de 40 mil, e agora, em agosto, nós já estamos indo para 90 mil CPFs. Né? Então, de fato, é um mundo novo, é um mundo que a gente tem que aprender todo dia e nos obriga a explorar novas formas de comunicação. Né? Então, como o Eduardo falou, a gente, como RI, tem que procurar fazer coisas diferentes para poder ter um alcance que você não tinha anteriormente. Então, hoje em dia, a gente faz podcast, a gente grava vídeo, a gente, a partir de hoje, a Movida começa a arquivar todas as lives que a gente participa, que qualquer um de nós, seja eu, seja o Renato, seja a Camila, que é a Head de RI, qualquer atividade nossa que envolva alguma coisa pública será arquivada na CVM. Então, tudo isso, de novo,
para voltar lá no conceito básico que o Eduardo levantou, que é o conceito do fair disclosure, né, de todo mundo ter acesso à informação da empresa simultaneamente, sem nenhum canal privilegiado, né. Isso aí também, né, faz com que as áreas de RI sejam cada vez mais dinâmicas e atentas ao que está acontecendo, vamos chamar assim, no dia a dia mesmo. A velocidade da informação via Twitter, via qualquer outra rede social, ela ganhou uma dimensão muito importante, né? E aqui, né, na Movida, já é a segunda vez que eu trabalho dessa maneira. Eu acho que é um ponto importante de reflexão, né, para empresas até determinado tamanho. A comunicação corporativa fica subordinada ao RI, né? Então, nada sai de lugar nenhum da empresa sem que a área de RI autorize, né? Então, isso é um negócio também importante, uma vez que, né, as redes sociais dão uma velocidade ou têm uma interpretação eventualmente própria a qualquer pedaço de informação que sai. Então, aqui, o jeito que nós encontramos para poder lidar com essa nova complexidade e com essa nova velocidade foi descentralizar, né? Não perdemos a nossa agilidade, não perdemos flexibilidade, porque todo mundo é obrigado a responder de maneira muito rápida, mas a gente garante que haja uma uniformidade e um alinhamento entre tudo que sai da empresa, né? Então, Rodrigo, devolvendo, né, e como você falou, o número de CPFs na Bolsa não para de subir, isso empurra a gente, empurra o profissional de RI para uma reflexão, né? Então, eu agora sou obrigado a pensar em fazer vídeo, né? Então, não estava no meu radar isso há um ano atrás, mas eu estou aprendendo a fazer. Podcast eu já faço, eu diria até que com alguma tranquilidade. Mas é só para você entender e dar um pouco da dimensão do que isso significa no dia a dia. Edmar, a cada dia o RI precisa se reinventar, né? Eu me recordo, há um tempo atrás, quando RI de Eternit, nós tínhamos lá e tem lá ainda uma base muito forte de investidor individual, pessoa física, e eu sei o quão demanda esse atendimento personificado, levando em conta todas as práticas de transparência e de full disclosure, como mencionado pelo Eduardo. Então, na mesma linha, Eduardo, se você puder comentar o que vocês na Levante têm enxergado, atuado no ponto de vista de educação financeira, ou até mesmo com um olhar disruptivo, o que na sua visão, as áreas de RI poderiam contribuir nesse sentido para o atendimento ao investidor individual, ao investidor pessoa física. Muito bom, Rodrigo. Complementando um pouco o que o Edmar disse, né? Acho que o fair disclosure é o mais importante, né? A informação chegar, né, com o mesmo nível para todo mundo ao mesmo tempo. E aí acho que são pequenas coisas que acho que as companhias ainda não se atentaram, né? Então, antigamente, né, a gente analista ligava, teleconferência ligava no telefone, né? Você só ouvia pelo telefone. Com o tempo foi se criando o webcast, mas se você não pegar ao vivo, às vezes a companhia demora um pouquinho para subir o áudio. Então a gente tem visto algumas companhias, acho que foi a Odontoprev ou Fleury, não me lembro, que colocou no YouTube, né? Porque eu mesmo, né, agora, como o Edmar disse, também gravo vídeo, né? Também tem um canal do YouTube, né? Então, não sou youtuber, sou analista que grava vídeos, porque o vídeo é uma forma que as pessoas físicas gostam bastante, né? Não tem, às vezes, tanto tempo para ler, a correria do dia a dia, um vídeo ali de 5, 10 minutos. Então, acho que as companhias, né, aos poucos estão se voltando para isso, porque isso você democratiza, né? Porque você precisa entrar lá no site, preencher uma ficha, né, com os seus dados, era uma forma de comunicar com o analista sell-side, né, de corretora, como o Rodrigo falou, que eu já trabalhei com isso.
Então, tem companhias que estão realmente dando bastante atenção para o pessoa física, né? Então, o Edmar tem bastante experiência, né? Quantas conferências de banco estrangeiro ele deve ter ido, inclusive no exterior. Então, aí acho que dava, claro, uma atenção enorme para as grandes corretoras que tinham muitos clientes, né? E principalmente estrangeiro, né? O gringo sempre mandou, vamos dizer assim, no bom sentido, na Bolsa Brasileira. Agora, quem está dando as cartas é a pessoa física. Até trabalhei muito tempo na Klabin, eu também fui RI, né? Então tive também do outro lado aí da mesa. E aí um diretor amigo meu lá falou, Edu, quem está mandando agora nas reuniões, né, conhecidas como APMEC, né, são as pessoas físicas, né? Então você tem que ajeitar a sua comunicação para atender esse tipo de pessoal. Então você pode, de repente, o RI faz uma live num canal, um podcast, como o Edmar já fez e outras empresas fizeram aqui no nosso Fora da Caixa. Então você vai ajustando, eu acho, o conteúdo para a forma, para o canal, porque é melhor, né? Acho que se colocar a teleconferência no YouTube, vai ficar muito mais fácil para as pessoas consultarem, né? E acho que isso é o que está cada vez mais sendo importante, né? Twitter, YouTube e outras fontes de informação. E aí você tem tudo isso ao mesmo tempo, né? Quer dizer, saiu o resultado da Movida ou de outra companhia, Etenit, então tá lá o call, depois vai para o YouTube, tem o release, tem a apresentação, quer dizer, você tem hoje algo que não existia lá quando eu comecei em RI em 2000, quer dizer, você tem um acesso hoje muito maior. Por outro lado, é muito mais dinâmico também, e aí o RI precisa realmente se reinventar, né, e de falar com outros tipos de público, de repente, influencers, pessoal de Twitter, não só casa de análise independente, né, tem gente que fala, né, sobre as empresas e você vai querer comunicar da melhor forma possível, né, você não quer ver ninguém famoso falando algo errado, às vezes básico, sobre a sua empresa que não entendeu ou não conversou com você. Então, acho que esse acho que é o jeito aí, talvez, eu não diria disruptivo, mas talvez um jeito diferente, né, de dar uma importância maior para a pessoa física que está dando as cartas na bolsa e de ver aí os melhores canais e principalmente ajustar a linguagem, né? Acho que esse é o nosso desafio aqui na Levante também de escrever simples, né? Eu costumo brincar que se a minha mãe não entendeu o que eu estou escrevendo errado. Eu tenho que fazer uma coisa mais simples, né? Sem perder qualidade, que todo mundo entenda. Então, acho que essa é a visão aí diferente para as empresas aí atingirem um público maior, que a gente acha que vai crescer cada vez mais aí, pessoa física. Bacana, Edu, muito bom e interessante esse ponto de vista que você colocou, o Edmar também, de se reinventar a todo dia, a todo momento. As demandas, elas surgirão e sempre de uma forma diferente. Se nós, do ponto de vista de adaptação do profissional de RI, se nós olharmos a um passado recente, nós tínhamos aí nós realizávamos os no-deal roadshows presencialmente, viajávamos horas para chegar nos Estados Unidos, Europa, para apresentar o case da empresa, e hoje se faz de forma virtual. Temos até visto aí alguns cases, algumas companhias abrindo capital, fazendo essas reuniões, interações com o seu público, o investidor institucional, de forma virtual. Então, isso é só mais um exemplo da necessidade de adaptação e de forma tempestiva que o RI precisa ter. Nessa linha que o Edmar colocou, que antigamente ele não gravava podcast, agora está gravando, isso me obriga a fazer uma outra pergunta que requer também uma adaptabilidade do profissional de RI, que eu gostaria que você compartilhasse conosco, Edmar. Todos nós sabemos que o RI ele exerce função estratégica dentro da companhia, você mesmo já colocou isso em algum momento aqui na sua fala, e acaba sendo o elo de comunicação com o mercado. E com o surgimento de novas demandas, como agora está em alta, e tem que estar mesmo, na minha opinião, que é a questão do ESG,
ou trazendo aqui para uma linguagem, como o Eduardo acabou de comentar, vou também já praticando isso, né, para o investidor e para o público que nos acompanha, que é a questão do ASG, do ambiental, social e governança. Para o RI, o tema governança, ele acaba sendo familiar. Então, querendo ou não, isso já está no dia a dia do profissional de RI. Mas o social e o ambiental ainda não. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco. Vocês tiveram recentemente uma experiência bem bacana na Movida, que foi a certificação como empresa B. Então, se você puder compartilhar para nós o quão isso está trazendo de demanda adicional e o que é necessário para o profissional de RI também dominar esses temas, principalmente o social e o ambiental, na hora de estar se relacionando com o investidor. Rodrigo, essa pergunta é muito boa, porque, na realidade, ela é mais uma externalidade da mudança do mundo, né, que foi muito acelerada agora com a questão da pandemia. Né? Então, eu faço, por exemplo, paralelo da questão digital também. Né? Aqui na Movida, a gente começou esse movimento há pouco mais de 2 anos, né, uma decisão corporativa a nível de grupo, né? E o primeiro grande ponto foi buscar essa certificação, né? E, no caso, aqui no Brasil, só a Natura, como empresa listada, já tinha obtido, né, para dar vamos chamar assim, um norte de tudo, para tudo aquilo que a gente iria fazer. E foi muito bom, porque nos ajudou a entender não só aquilo que a gente fazia, que eventualmente até não se dava conta, mas principalmente do que nós não fazíamos. Né? E aí, a partir disso, a gente planos, né, de como a empresa no que deveria gap para chegar numa situação, vamos dizer assim, mais madura ao longo do tempo. Né? A decisão nossa foi de que a área de sustentabilidade ficasse ligada diretamente a mim e ao CEO, com um único objetivo de dar peso e velocidade a tudo aquilo que a gente fosse fazer. Né? Então, uma área matricial, é uma área de projeto, é uma área conceitual, mas é uma área que empurra toda a companhia. Né? Então, isso aí também ajudou do nosso aprendizado, como é que a gente acelera a execução. Né? Então, as pessoas sabem que esse assunto, né, o assunto ASG, está diretamente ligado ao CEO, também ao CFO, que eu concordo um pouco heterodoxo, e aí a gente conseguiu avançar bastante num curto espaço de tempo. O que eu vejo? Né? Eu vejo que as pessoas ainda estão aprendendo, assim como nós, né? Quando agora, no início desse ano, a BlackRock soltou a 3ª ou 4ª carta, falando especificamente de ASG, o que aconteceu? Os próprios investidores não tinham muita clareza do que deveriam cobrar das empresas, né? Então, de novo, mostrando que o mercado ainda está imaturo quando você olha para todo o alcance que essa matéria pode obter, né? Mas aqui na Movida a gente não tem nenhuma dúvida. Esse é um caminho sem volta, é um caminho que deve procurar aprender e entender, né? E que, na realidade, liga tudo o que a gente faz, né, na maneira mais ampla. Então, quando a gente fala de, por exemplo, diversidade, a gente tem que lembrar que tem um ODS, né, um objetivo estabelecido pela ONU, né, de igualdade das mulheres no geral, né, em posições de liderança, em educação, a oportunidade e tudo. Né? E aí, cada vez mais, a gente vê estudos
mostrando que as empresas que têm diversidade, que respeitam a diversidade, né, elas têm um desempenho melhor ao longo do tempo. Ainda é difícil de quantificar e de ter uma métrica muito objetiva, como a gente tem, por exemplo, o EBITDA, ou como tem o lucro, né? Mas, ao longo do tempo, as empresas vencedoras são claramente aquelas que têm uma aposta de longo prazo e têm uma visão clara de que não basta fazer, né? Tem que fazer certo, tem que fazer olhando para o seu entorno, tem que fazer da maneira que respeita, enfim, as suas partes relacionadas, e aí o como passa a ter um valor muito especial. Então, Rodrigo, voltando à sua pergunta, assim, nós ainda estamos no início de uma caminhada, a gente estabelece objetivos para 2030, a gente começa a ter projetos de compensação de carbono que só vão chegar onde a gente quer depois de 10 anos. Então, é um exercício muito interessante e que projeta a companhia para além eventualmente, do tempo do Edmar, né? Do tempo que eu vou estar aqui. Então, a minha responsabilidade na hora de tomar decisões, ela também ela fica, de certa maneira, disciplinada com esse olhar. Então, acho que é um processo, vai ser muito mais rápido, eu estava todo mundo pensando, e eu entendo que é muito positivo. E o que eu falo para as empresas é que, mesmo pragmaticamente, mesmo que a empresa não acredite ou não pratique de coração ou de alma, né, há uma tendência irreversível que no mundo seja cada vez mais ASG, né? Que a decisão, né, vai ficar cada vez mais na mão, a decisão de investimento vai ficar cada vez mais na mão de gerações que estão muito mais preocupadas com isso do que a própria minha, né? Eu acho que é só para começar a falar de um assunto que me é super querido, né? Até porque eu já trabalhei numa non-profit, né? E tenho, ao longo da carreira, tido algumas passagens por organizações de pessoas, como o próprio IBRE, como o Pro Bono. Muito bom, Edmar. E mediante a sua fala, é evidente o nível de responsabilidade e interação que o profissional de RI ou a área de RI tem dentro da organização. Você comentou mais cedo que a área de comunicação interna já está ligada diretamente à área de RI, e agora com esse elo do ESG. Nessa linha, Eduardo, se você puder comentar, compartilhar conosco, na visão de quem acompanha as empresas, falta algo ainda, no seu ponto de vista, que as empresas deveriam incorporar como práticas e, assim, preencher eventual lacuna que exista do profissional de RI para o mercado? Bom, Rodrigo, muito boa aí a sua pergunta, né? A gente que é mais experiente, para não dizer veterano, né? Na nossa época, os prospectos de IPO tinham informações financeiras, né? Tinha o tal do MD&A, né? Que é a discussão da administração sobre os números, né? Hoje, aqui na Levante, a gente analisa aí os prospectos de IPO, né? A gente fez um relatório do Pague Menos, estamos olhando aqui a PETS, né? E a gente vê pouca informação, né? E até curioso, a gente falou no início, né? Como estruturar um programa de RI, né? Acho que o principal produto, vamos chamar assim, do RI é o release de resultado, né? Então, a gente vê empresas querendo abrir o capital, né? Com a área de RI no início, que não tem um release, né? Quer dizer, algumas empresas que tentaram, acho que é o caso da Pague Menos, até tem um site ali um pouco mais elaborado, né? Mas outras empresas não tem isso, né? Então, falta um pouco mais de informação financeira, né, atualmente. Acho que isso também não é culpa das empresas, né? Acho que talvez os próprios bancos, aí, os advogados que preparam o prospecto, né? Então, acho que isso
é pensado, né? E eu acho que o release é muito importante, né? Acho que você ter uma clareza maior de informações, né? Então, acho que eu, como analista, sinto essa falta, né? É claro que, enfim, talvez aí depois as empresas vão, né, uma vez que ficaram públicas e aí precisam divulgar suas informações, que vai pensar nisso, né? Em fazer site, fazer release e ter as informações, né? E a gente também presta muito atenção, né, a contabilidade criativa, né? Então sempre tem os ajustes, né, não recorrentes. Então acho que, enfim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então acho que tem empresas que são, eu acho que a transparência, né? Quanto mais transparente, quanto mais você confiar nas informações das empresas, melhor tende a ser o valor justo dessa empresa, né? Você pega uma empresa que divulga o release tarde, que você não confia no release, porque eu, como analista da velha escola, vamos chamar assim, eu vou olhar o ITR, eu vou olhar a DFP, eu vou olhar a nota explicativa, né? Tem empresa que a gente não confia tanto assim no release. Então, acho que quanto mais transparente a empresa for, mais confiável forem os números e melhor for a comunicação, no caso mais longo, né? A gente não está falando de um trimestre, um ano, mas acho que vai ter o valor justo dessa companhia, precificado melhor. Então, é um trabalho do RI, né? Eu acho que o Edmar também corre aí. É um trabalho de maratona, né? Não é ser 100 metros rasos, não é uma corrida curta, tá ali para o longo prazo mesmo. E às vezes o mercado, eu acho que pensa muito em curto prazo, né? Quer saber o trimestre, o mês, né? E a gente está falando de vários anos aí, o fluxo de caixa da companhia no futuro. Então, acho que eu falei já um pouco, né, dessa questão das redes sociais. Eu acho que as empresas teriam que, no meu entendimento, melhorar, né, a sua transparência, as suas informações, até para deixar mais amigável, né, porque ainda é um formato um pouco, né, as informações prestadas à CVM, né. Acho que a CVM está modernizando, né, está melhorando, mas acho que para a pessoa física fica ainda bem distante, né, você entender uma nota explicativa. Então, acho que são esses os pontos, né? Acho que é pensar no que o mercado quer ver, né? É claro que existe um limite, né? Você não vai abrir todas as informações, porque tem concorrência, mas acho que quanto mais transparente for, mais fair, né? O disclosure, mais a abertura chegar a todos os stakeholders aí, acionistas, acho que é mais interessante. Legal, Edu. Nós recebemos 3 perguntas do público que está participando conosco. As perguntas são relacionadas à ESG. Eu creio que as perguntas já foram respondidas de uma forma direta ou indireta. Então, só para não ser repetitivo, pelo teor aqui das perguntas, elas já foram respondidas, só para manter aí a disclosure aí da participação dos nossos colegas, tá? Eu queria voltar ao Edmar. Edmar, nós estamos diante de um e escutamos bastante nos últimos dias, até virou um clichê, que é o novo normal. Eu queria ouvir a sua opinião, que você compartilhasse com todos. Neste novo normal, o que mudou no dia a dia do RI? Ele passou a ser mais proativo? Se você puder compartilhar essas mudanças, que evidentemente não são poucas, justamente para que as empresas, na hora de estruturar o seu plano de relações com investidores, elas possam aí levar isso em conta também. E mais do que estruturar um plano eficaz, é ter uma estrutura adequada para o atendimento aos investidores.
Rodrigo, a gente está vivendo um tempo, né, que a gente não tem muita certeza sobre como será a vida pós tudo que está acontecendo agora em 2020. Por que eu digo isso? Porque claramente há mudanças que vieram para ficar, como, por exemplo, sessões como essa, né, cada vez mais digitais. Eu, pessoalmente, acredito que haverá a volta de reuniões presenciais, mas numa escala muito diferente do que havia anteriormente. A questão das reuniões virtuais, ela muito claramente, ela traz uma demanda adicional para as áreas de RI. Porque antes as pessoas que eventualmente tinham que pegar um avião ou pegar um táxi, se deslocar, enfim, para falar com a empresa, agora elas o fazem, enfim, de casa ou do escritório, conseguindo ter uma otimização de tempo muito forte, né? Então, você tinha um dia com 3 ou 4 reuniões, você pode passar a ter meia dúzia, 7, até 10 se você quiser e se você aguentar, né? Então, número 1, eu acho que, voltando à sua pergunta, a quantidade de interações vai aumentar, né? Isso precisa que a empresa coloque, vamos chamar assim, disciplina, né, sobre esse negócio, como é que ele acontece. Então, isso está claro. Eu, pessoalmente, continuo acreditando que haverá a volta das reuniões presenciais numa escala infinitamente menor, mas ainda assim importante, ou momentos importantes, né? Como a gente já falou bastante, a questão dos novos meios de se comunicar, as novas maneiras elas também vieram para ficar, né? Então, questão de as mídias sociais, a forma como as empresas entregam o seu resultado, né? Então, não é só fazer o release agora, uma linguagem mais técnica, também ter algum tipo de comunicação muito simples, muito objetiva, e que ajude esse novo contingente de investidores a muito rapidamente entender o que está acontecendo com a companhia, né? E da mesma maneira que é muito importante também para a área de RI levar isso para dentro da empresa, né? O que eu quero dizer com isso? É preciso que a área de RI alimente a administração e a administração, aí falo do conselho, para mostrar o que é essa nova realidade, né? Então, por que a gente agora tem que fazer mais coisa? Por que agora a empresa faz vídeo e não simplesmente coloca um papel, né, em algum lugar do site da companhia? Então, isso, eu tenho pouca dúvida que um grande número de práticas será alterada, na maioria das vezes eu entendo que para melhor, mas do ponto de vista da empresa, é preciso que haja uma disciplina, uma consciência muito grande para que não haja um exagero, uma superexposição ou ainda, por assim dizer, uma comunicação excessiva e desregrada que acaba mais confundindo o mercado do que ajudando, tá? Então, de novo, é sempre a mesma questão, né? Essa informação é importante? Essa informação, ela traz algum valor para a companhia? Essa informação está sendo dada da maneira correta através de todos os canais? Então, acho que esse aqui, de novo, a reflexão que cada vez mais as áreas de RI vão ter que fazer daqui para frente, né? Dada a intensidade e dada essa nova maneira de fazer as coisas acontecerem. Excelente. Nós recebemos uma pergunta da Adriana Caetano. Eu gostaria de compartilhar aqui e ouvir a opinião de vocês.
Ela pergunta, o que o analista entende como mais importante em relação às informações financeiras? E ela complementa a pergunta dizendo que, às vezes, até companhias abertas, é difícil achar o link correto para o download das demonstrações financeiras. Então, se puderem tecer os seus comentários sobre, na visão do analista, o que é mais importante em relação às informações financeiras, é a pergunta da Adriana Caetano. Bom, acho que eu vou começar respondendo essa, depois o Edmar complementa. Bom, Adriana, uma empresa que tem uma boa comunicação, né, que tem um bom release, vamos chamar assim, acho que essa é a principal informação que nós analistas olhamos, né? Então, se você for lá na área de RI de uma empresa, tem lá releases trimestrais ou resultados trimestrais, e ali tem todas as informações, né, importantes. Né, eu, como analista aqui, certificado, com CNPI, enfim, por ser, como eu disse, mais old school, eu vou sempre conferir, né, no ITR, né, nas demonstrações financeiras entregues na CVM. Hoje em dia, acho que quase todas as empresas você acha tanto o release quanto a informação ou trimestral ou anual. Essas são as aí principais de resultado. Uma coisa que é um pouco ultrapassada, talvez ali na CVM, é que tem um balanço e a DRE individual e consolidado. Então, aparecem dois balanços ali do DRS, você tem que olhar sempre a consolidada, né? E às vezes aparece também a controladora. Então, tem que tomar cuidado com essa uma pegadinha, né, no sentido. Então, e aí, olhando para resultado, né, a gente olha, enfim, margens, né, operacionais, a gente olha para lucro, olha muito para geração de caixa. Eu, particularmente, presto muita atenção ao consumo de caixa, né, porque a DRE é como se fosse uma foto, e o fluxo de caixa é um filme. E aí, dependendo do tempo, você vai ver a empresa queimando caixa e não gerando valor. Então, eu aqui na Levante, a gente olha muito para consumo de caixa, para nível de endividamento, né? Então, o mercado, às vezes, eu vejo, até por conta de imprensa, né? Olhando, por exemplo, última linha. Então, você vai olhar o resultado da Suzano, da Vale, lucro líquido não é a métrica que faz mais sentido, né? Para a Vale, você vai querer ver geração de caixa, vai querer ver margem EBITDA. Então, tem que tomar muito cuidado que no lucro ali tem itens, às vezes, não recorrentes, itens que não são caixa. Então, né, enfim, precisa aí, claro, um analista experiente, né, alguém que entenda um pouco dos conceitos aí de análise para separar o que é lucro recorrente do que não é. Né? Então, acho que essas são as fontes aí de informação. Inclusive, né, não é o caso aqui da Movida e outras empresas, mas às vezes você tem um tempo, né? A empresa coloca o release na CVM e para chegar por e-mail e ir para o site da empresa, às vezes demora um pouquinho, né? Então, não é o ideal também, né? O ideal seria que essas informações estivessem disponibilizadas ao mesmo tempo, né? Você aperta um botão, vai primeiro para a CVM, vai para o e-mail dos acionistas, vai para as redes e vai para o site, né? Acho que essa seria aí a forma mais correta, no meu entender. Então, assim, uma resposta, né, uma pergunta mais ampla, né? Não sei se a gente respondeu aí adequadamente. Não sei se o Edmar quer complementar. Quiser complementar a pergunta, Edmar, fica à vontade. Edmar, nos ouve? Vou passar aqui, então, para nós temos uma próxima pergunta. Daqui a pouco a gente volta nessa pergunta com o Edmar. Uma pergunta da Laura Maia. Temos visto diversas empresas vindo ao mercado, sem materiais de RI bem preparados. As informações de sustentabilidade que foi mencionada
aqui no painel também, muitas das vezes, não estão disponíveis. Esse cenário não é um risco para o profissional de RI, que coloca sua reputação em risco? Não sei se o Edmar já restabeleceu o som, mas se não, Edu, se você puder iniciar com seus comentários sobre essa pergunta. Tá aí, Edmar. Bom, vou começar aqui. Eu acho que a reputação do profissional de RI é muito importante, né? E aqui na Levante também, né? A gente como educador, como especialista, então a gente está ali todos os dias, né? Falando, escrevendo, fazendo conteúdo, então tem que tomar, né, muito cuidado, né? Tem que ter muita responsabilidade, né, com o que a gente escreve. Até a gente brinca aqui que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, né, um RI, um profissional, né, como o Edmar, né, com essa experiência toda, não iria aí talvez para uma companhia que não tem um RI importante, que não tem um bom release e que hoje em dia é muito importante o ASG, né, ambiental, social e governança, né? A gente tem visto hoje aí a transparência cada vez maior, né, muito maior e tudo muito rápido. Então, acho que isso é de extrema importância, né? Então, a Laura realmente tocou num ponto aí interessante, né? Então, o profissional de RI precisa realmente saber que empresa que ele está indo, porque o RI, né, eu já fui RI também, né, você é muito estratégico e você precisa estar alinhado, né, com a diretoria e com o restante, né, da diretoria e com o próprio, os acionistas, né. Então, isso é muito importante, né. Então, tem empresas que talvez não deem tanta importância assim ao RI, né. Então, fica talvez uma visão de muito curto prazo, de custos, né, e você precisa ter uma estrutura, né. Então, acho que essa é a minha visão, acho que tem que ser dada uma importância bastante grande à reputação, né, porque uma vez que aconteceu lá o IRB, por exemplo, que disseram que o Warren Buffett era acionista quando não era, acabou a credibilidade da companhia, né, talvez nunca mais se recupere. É claro que eu peguei um caso fora da curva, né, que houve fraude, mas acho que o RI, o mercado, enfim, é muito importante você confiar, né, na comunicação daquela empresa. Muito bom, Edu. Nós estamos chegando aqui à nossa reta final. Nós temos uma pergunta, eu gostaria de direcionar essa pergunta ao Edmar. Comunicação com o investidor pessoa física se apresenta como nova função para a equipe de RI, trazendo o desafio de encontrar os melhores canais, como foi citado. Você acredita que o investidor pessoa física se manterá nos investimentos de renda variável ou é só um movimento em função de uma Selic baixa? Essa é uma pergunta enviada pela Tatiana Coelho, Edmar. Olha, Tatiana, eu não tenho bola de cristal, tá? Mas como eu acredito pessoalmente que o cenário de juros no Brasil, mesmo que a Selic não fique em 2%, não vai voltar para mais de 10%, né? E eu estou dando um intervalo bem grande aí para todo mundo ficar confortável. Esse é um mundo que veio para ficar, ou seja, a nossa base de investidores pessoa física, direta ou indiretamente através de fundos, ela tem que aumentar. O capitalismo brasileiro como um todo precisa se desenvolver. E a gente precisa sair de 350 empresas listadas em bolsa desde sempre. Esse é um número que o Brasil não conseguiu melhorar, avançar, superar de maneira importante em tempo nenhum. Talvez seja agora, no meio desse desafio todo que a gente vive. Então, assim, eu pessoalmente estou otimista. Acho que esse número veio, essa nova base, esse novo movimento veio para ficar. Evidentemente que ele sofrerá oscilações ao longo do tempo, né? Papéis como o que a Levante e outras casas independentes
assumiram de educação são importantíssimos, né? Mas, de novo, é aquela velha história, né? A gente tem que mirar o longo prazo e ir trabalhando, né? Então, eu, pessoalmente, acho que a coisa vai continuar. Se puder complementar aqui, Rodrigo, essa visão, hoje a gente tem pouco mais de 1% da população brasileira investindo na Bolsa. Então, esse número de 3 milhões de brasileiros, de CPFs, é muito baixo ainda, na minha opinião. Então, a gente acha relativamente fácil de chegar a 5 milhões, a 2% da população, comparável a Bolívia, Peru e Colômbia. E hoje, né, os fundos de ações, né, eles têm menos de 10% do total de fundos. Então, é uma festa, né, é um movimento, na minha opinião, que está só começando, né? Então, a Levante, a gente imagina aí, hoje a gente tem um alcance perto aí de 1 milhão de pessoas, né? Esse número vai crescer cada vez mais. Acho que a Selic baixa demais veio para ficar. O brasileiro, a educação financeira do brasileiro está melhorando muito, né? Ela vem de um patamar baixo, não é um investidor tradicional em ações, mas está crescendo muito. A gente, as empresas, esse congresso, esse evento e a própria Levante, a gente ajudando a contribuir para a melhora da educação financeira. Então, acho que é um movimento sem volta, né? Claro que podemos ter aí sobressaltos, né? Crises, aí o pessoal eventualmente sai, mas acho que o mês de março foi um bom termômetro, né? A Bolsa despencando, e a gente teve recurso indo para a Bolsa e gente abrindo conta em corretora. Então, parece que é algo realmente que veio para ficar, na minha opinião e na opinião da Levante. Muito bom. Nós temos aqui mais algumas perguntas, e perguntas muito interessantes, mas nós estamos chegando aqui na nossa reta final da nossa live, do nosso evento. São temas importantes que serão debatidos durante a semana. Nós teremos, como por exemplo, um painel específico só para ESG, teremos um outro painel específico para pitch com investidor pessoa física. Então, de alguma forma, essas perguntas serão endereçadas para esses painéis. Mas aqui, para fazermos as considerações finais, Edmar e Eduardo, eu gostaria que você compartilhasse aí conosco como a gente poderia avaliar um programa de relações com investidores, quais métricas um diretor de relações com investidores, ou um gerente de relações com investidores, ou até mesmo a área, possa ter, e qual o melhor modelo de avaliação, se você puder compartilhar aí a sua visão com relação a esse tema e concluir com as suas considerações finais, eu agradeço. Provavelmente o Eduardo viveu o mesmo drama quando estava lá na Klabin, né? De como é que era a avaliação da área de investidores, né? Se deveria ou não estar ligado ao desempenho da ação, volume, preço, quantidade de coberturas, né? Tudo isso, enfim, são alguns indicadores, a gente discute sempre, e a minha experiência é que as empresas, dependendo do momento, vão para um lado ou vão para o outro, tá? Agora, eu pessoalmente acredito muito nos chamados Perception Studies, né? Que é onde você pede para seus públicos para falarem sobre a companhia, né, de maneira livre, né? E aí é importante você falar, você ouvir, né? Não só aqueles que estão com você, que foram acionistas ou são acionistas, mas principalmente aqueles que, por qualquer motivo que seja, não são acionistas da empresa, né? É assim que a gente vai aprender e vai entender exatamente quais são os gaps, né? O que está acontecendo e qual é, eventualmente, a falha de comunicação que está acontecendo entre a empresa e o mercado. Ou seja, não tem resposta certa, tem vários indicadores, várias medidas que você pode adotar, mas acho que o grande desafio é você ter um qualitativo muito forte para poder orientar a sua ação. E aí exige um pouco de humildade
né? Como eu digo para o meu pessoal aqui, a gente encomenda um Perception Study e na hora de ler tem que tomar um engove antes e um depois, é isso, né? Mas é assim que você melhora, é assim que a gente vai para frente. O que eu diria... Muito bom, Edmar. Eu acho que é um pouco na linha do que o Edmar falou, né? Então, o RI, ele é um grande meio de campo, né? Então, sempre fui muito fã de futebol, então, o meio de campo, porque você está falando com os stakeholders, né? Com os diretores, enfim, com os acionistas, e aí tem o outro lado, que é o mercado, né? Então, você tem que ver o que o mercado quer saber, ou valoriza, e comparar até com outras empresas, e aí esses estudos de percepção, como o Edmar falou, são muito úteis, né, para avaliar o que o mercado quer. E, claro, existe também o possível, né? Você não vai poder abrir informação mensal, por exemplo. Então, acho que isso é bastante importante. E hoje em dia, né, tudo a gente consegue medir. Tá certo que tem que tomar cuidado para não ficar em curto prazo, né? E de ficar num mundo de curtidas, seguidores e esse tipo de coisa. Mas cada canal, acho que você consegue medir e ver se está efetivo, né? Então, lá quando eu era RI da Klabin, a gente media X reuniões one-on-one, olhava a projeção de cada analista, olhava a cobertura. Hoje talvez tenhamos que, né, o Edmar já faz isso aí na Movida, ampliar esse conceito, né? Além dos bancos de investimento, casa de análise independente, eventualmente algum grande influencer ou Twitter ou YouTube que fala sobre o setor, que fala sobre a ação, você precisa conversar, né, com essa pessoa que está falando sobre a sua empresa. Então, acho que como o Edmar já falou também algumas vezes, né, Edmar, a humildade de você ver o que o mercado está falando sobre a sua empresa e você ver o que você pode melhorar, né, de informação. Então, acho que esse é o grande gap e acho que essa é a grande medida, né, e modernizar, né, acho que várias empresas já estão fazendo isso, colocando, porque essa é a vantagem, né, o pessoal que teve uma pergunta aqui que eu li que se ficava muito mais caro, né, o programa de GRI, não, né, você tem as ferramentas digitais, né, auxiliando a nossa vida, né, acho que o home office mostrou isso, algumas coisas às vezes fica bem mais produtivo e bem mais simples, né, claro que nada substitui, eu acho, o evento se fosse presencial, né, na minha opinião, mas acho que o evento digital também alcança muita gente e depois o pessoal pode ver, rever, enfim, então acho que essa é a nova normal, aí o clichê, novo clichê, né, Rodrigo, de nova normal aí pós-pandemia. Acho que é isso. Bacana. Eu fico imensamente grato de compartilhar, de dividir essas ideias com você, Edmar, com você, Eduardo. Eu acho que aqui nós fizemos o nosso papel de contribuir com o aperfeiçoamento do mercado, com o aperfeiçoamento da profissão de relações com investidores para as companhias que estão estruturando o seu plano de RI. Agradeço imensamente a participação de vocês, as vossas contribuições, e para quem está acompanhando o evento junto a nós, eu gostaria de deixar à disposição o IBRE, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Nós temos um programa de mentoria. Então, para o profissional de RI que queira saber mais sobre esse programa, entre em contato com o IBRE, que o pessoal lá estará à disposição para explicar como funciona.